também que ela não vai parar, independente daquilo que arme o inimigo, os laços, Deus, as setas, os dardos. Entendemos que está guardada por Ti, separada, Senhor, para grandes coisas. Então, abençoa o ministério, a casa, filhos, abençoa, Senhor, tudo aquilo que ela está envolvida. Muito obrigado, Deus, pela vida dela, no nome de Jesus. A paz, glorificamos a Deus por estarmos aqui. Ontem sofremos um pequeno acidente aqui no centro de São Gonçalo, levamos um tombo e aí houve uma fraturazinha aqui, que segundo os médicos disseram que é cirúrgico, mas eu tenho fé em Deus que eu só vou ficar o tempo, os 40 dias imobilizado, e que no final a gente vai estar liberada a nossa mão. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 3, no versículo 5. Josué 3, versículo 5. Amém? Aqueles que encontraram e que quiserem se colocar de pé, nós vamos entender que já podemos ler. Josué 3, verso 5, diz assim: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Podemos repetir todos esse versículo, já que é um versículo só, vamos ler junto? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Podeis assentar. Que o Espírito Santo ministre de forma tremenda aos nossos corações, ao coração de cada um. E Josué era aquele homem que era capitão de guerra, que sabia lidar muito bem com espada, que era um guerreiro, um vencedor, mas era alguém que por 40 anos ele estava caminhando com o seu líder Moisés. E nós sabemos da história do povo de Israel, nós sabemos de quando o Senhor libertou o seu povo com mão forte do Egito, e nós sabemos que logo de início o que eles enfrentaram foi o Mar Vermelho diante deles, o exército de Faraó atrás. E nós vemos que em tudo, Deus mostrando o seu poder, Deus mostrando que é um Deus libertador. E quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, Moisés clama a Deus e a resposta de Deus, porque nós servimos a um Deus que ouve e responde. E a resposta de Deus, nem sempre ou na maioria das vezes, são respostas que nós não entendemos. E a resposta de Deus para Moisés foi: diga ao povo que marche. A ordem de Deus era: diga ao povo que marche. E Moisés, olhando aquele mar, e homens, mulheres, crianças, cavalos, carroças, tudo, e Moisés olha para trás, está o gigante, está o exército inimigo, que não deixa de ser um tremendo de um gigante. E agora Moisés, o que Moisés faz? Moisés olha
e fala exatamente o que Deus manda. Marche. E à medida que o povo marchou, à medida que o povo obedeceu, o mar se abriu. Ou seja, a obediência precede as maravilhas que Deus tem para a nossa vida. Às vezes nós queremos primeiro as bênçãos para depois nós obedecermos, para depois nós nos consagrarmos. Mas se você vê muitos milagres que aconteceram, a obediência precedeu. Imagina Jesus olhar para um paralítico e dizer: levanta, toma o seu leito, anda. Imagina, o paralítico poderia dizer: ele não sabe com quem está falando. Eu sou um paralítico. Como que ele me manda levantar e ainda carregar a minha cama? Mas sabe, quando Deus fala, Ele sabe o que Ele está fazendo. E quando Ele manda, nós precisamos obedecer. Agora está Josué, aquele que 40 anos caminhou com Moisés em direção à terra prometida, que viveu experiências tremendas, mas agora o seu líder morre. E Josué não esperava isso. E agora o seu líder, ele não tem mais o líder ali do lado dele. E Deus olha e diz para Josué que Josué é que faria o povo que Moisés tirou do Egito com braços fortes de Deus. Agora Deus diz que o povo, para entrar em Canaã, Josué que estaria à frente. Gente, vocês conseguem imaginar o desafio que estava agora diante de Josué? Ele não se via como era Moisés, como um profeta. Ele era um capitão de guerra, ele era alguém que sabia manusear a sua espada. E agora Deus olha para ele e diz que assim como ele foi com o servo Moisés, ele seria com ele, que nenhum inimigo iria permanecer de pé diante dele. Deus faz promessas e diz que ele entraria na terra prometida. E ele olha e vê aquele povo que ele sabia que era um povo de dura cerviz, um povo difícil de comandar, um povo que mesmo vivendo milagres de Deus, mesmo vendo as operações que Deus fazia, era um povo que estava sempre murmurando, era um povo que estava sempre reclamando, era um povo que olhava as coisas não naquilo que Deus queria que eles estivessem olhando. Por vezes, eles mudavam o seu olhar. E ele agora, Deus confia a Josué a tarefa de comandar esse povo e de entrar com esse povo na Canaã prometida. Sabe, meu querido, tanto nós que estamos aqui, como você que está aí na sua casa, se tem uma palavra que todos nós conhecemos e que faz parte do nosso dia a dia, essa palavra é desafio. Quantos aqui têm desafios na sua vida? Quantos? Todos nós temos desafios tremendos, não é? Nós vivemos, às vezes nós temos o desafio de estar... é o desafio de conquistar a casa própria. É o desafio de passar por uma faculdade. É o desafio de se casar. É o desafio de ter um filho. É o desafio de construir uma família. Inúmeros são os desafios que nós enfrentamos. Mas se na vida material, se no nosso dia a dia, nós temos desafio, meu querido, esteja certo que o mundo espiritual, ele é feito de desafios. E às vezes nós não percebemos isso. O crente
ele diariamente, ele é desafiado e às vezes ele nem percebe que está sendo desafiado. Nós somos diariamente desafiados pelo pecado. Nós somos diariamente desafiados a negar Jesus. E, não, mas eu nunca passei pela situação de Pedro, negar Jesus. Dá licença. Dá para usar as duas mãos? Perdão. Então, nós diariamente, nós passamos por desafios. E, sabe, nós temos vivido dias onde o inimigo lança desafios e o crente não age conforme Deus está mandando agir. Nós somos desafiados, às vezes, a fazer, a negar, a desobedecer o que a palavra diz, e aí nós dizemos assim: Deus sabe que eu sou humano. Deus sabe que, olha, é com meu filho. Deus sabe que é com meu marido. Deus sabe que é com a minha família. Então, Deus conhece como eu sou. E aí nós vamos lá e fazemos exatamente diferente do que Deus espera de nós. Às vezes, quando estamos nos preparando para um concurso, alguém vem e tenta atrapalhar, mas o seu objetivo de passar naquele concurso faz com que você ignore várias vozes negativas. Mas, às vezes, quando se trata do que é espiritual, vem o inimigo e coloca um desafio diante de você, diante de mim, e às vezes nós cedemos aos desafios. E agora está Josué, desafiado a levar o povo a entrar em Canaã. Mas, diante dele, estava o Rio Jordão. E o Rio Jordão estava numa época de cheia. Ele, para atravessar, para poder chegar em Canaã, ele precisava atravessar o Jordão. E o Jordão não estava sendo simplesmente um rio, não. Era uma época que não tinha canoa, era uma época que não tinha as pontes, era uma época que atravessar um rio, talvez hoje a gente ache assim, atravessar um rio não é tão difícil, mas não, para eles ali, atravessar o rio só era possível se houvesse a interferência da maravilha de Deus. Sabe, existem situações na nossa vida que são como verdadeiros rios que temos que atravessar. Eles não podiam nadar, não. Sabe por que eles não podiam nadar? Porque como eles nadariam para atravessar um rio com crianças, como que eles nadariam com os seus animais, como que eles nadariam com tudo que eles estavam trazendo e precisava atravessar para chegar a Canaã. Meu querido, que o Espírito Santo de Deus esteja falando com o seu coração de forma que você esteja dizendo assim: Senhor, eu estou entendendo o que Tu queres de mim. Há um rio na minha frente e pelas minhas próprias forças eu não posso atravessar, mas há promessa de Deus. Há do outro lado a terra que eu preciso conquistar, a terra que Deus preparou para mim. E agora Josué olha essa situação. Ele conhecia as promessas de Deus, assim como você e eu conhecemos as promessas que Deus tem para a nossa vida. Conhecemos as promessas, em especial hoje, que Deus tem para o projeto Vida em Cristo. Eu não tenho dúvida nenhuma das promessas de maravilhas de Deus para essa igreja. Mas existe um Jordão a atravessar. E agora Josué, quando olha para o Jordão, ele olha para o povo, conhecedor de quem esse povo era. Ele olha para o povo e ele traz uma palavra. Uma palavra aparentemente simples, mas que muda destino. Uma palavra aparentemente simples, mas que abre o mar
para que a sua promessa de Deus torne realidade na sua vida. E a palavra de Josué para o povo é: santificai-vos. Santificai-vos. Assim diz o Senhor: santificai-vos. Porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Sabe, meu querido, todas as vezes que Deus quer fazer grandes coisas com o seu povo, Ele chama o povo à santificação. Sabe, o inimigo, ele conhece o que está do outro lado para você. O inimigo conhece o que está do outro lado para mim. Mas ele conhece Bíblia como ninguém. E ele sabe que a desunião, ele sabe que o pecado separa o homem de Deus, nos separa das suas promessas. E a Bíblia diz assim: esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. A Bíblia diz assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Nós temos tantos desafios, nós nos preparamos para conquistar tanta coisa. E eu quero te dizer algo: a maioria das coisas na nossa vida, elas precisam de preparo. Sim ou não? Você quer passar no vestibular, você se prepara. Você quer o primeiro emprego, você tem que se preparar para o primeiro emprego. Você quer isso, você quer aquilo, você se prepara. E sabe, a Bíblia diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o seu Deus. Temos nos preparado para tanta coisa. Eu olho daqui de cima e vejo que cada um se preparou para chegar até aqui, sabe? Tomamos banho, escolhemos a roupa, passamos a roupa e fazemos isso, escolhemos o calçado, nos preparamos para chegar até aqui. Ninguém vai a uma festa sem se preparar para ela, mas o inimigo está conseguindo enganar a muita gente, dizendo que para entrar no céu é de qualquer maneira. Para conquistar as bênçãos de Deus é de qualquer maneira. Meu querido, essa noite eu não tenho muito a estar falando, mas eu tenho da parte de Deus esta palavra para dizer: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha. Sabe, é por isso que o inimigo vem com a sua mão suja, é por isso que ele vem semeando contenda, é por isso que ele vem semeando inveja, é por isso que ele vem semeando orgulho, porque ele sabe que tudo isso tira de nós a santificação. E o que é a santificação? Santificação é sermos separados para uso exclusivo de Deus. Simples, né? Separado para uso exclusivo de Deus. Sabe, a sua mente tem que estar separada para uso exclusivo de Deus. A sua boca tem que estar preparada, separada para uso exclusivo de Deus. O meu coração tem que estar com sentimentos que sejam para uso exclusivo de Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, é uma palavra difícil da gente falar isso, mas está escrito na Bíblia. E tem gente que pensa que é diferente, que nós podemos fazer assim, que as bênçãos, que as maravilhas antecedam a santificação. E o que Josué está mostrando para o povo, e o que hoje Deus me trouxe aqui para estar falando da parte dele, é exatamente que Deus condiciona as maravilhas de amanhã à santificação de hoje.
Você pode pensar isso? Maravilhas tem para a nossa vida. Maravilhas tem para o projeto Vida em Cristo. Mas há uma condição que Josué falou para o povo: santifica hoje e amanhã Deus fará a maravilha. Sabe, não adianta eu ficar querendo mudar aquilo que já está estabelecido por Deus. E nós podemos dizer sem medo de errar, porque o nosso Deus não falha, o nosso Deus não muda. As maravilhas, elas precedem a santificação. Eu não sei qual maravilha que em particular você precisa na sua vida, mas eu sei que tem maravilhas para cada um de nós e tem maravilha para o povo todo em si. E é por isso que o inimigo tem se levantado para impedir a santificação hoje, para que nós não desfrutemos da maravilha que Deus tem preparado para amanhã. E maravilha vai muito além do que milagre. Sabe, o milagre, a ciência vem, não explica. Alguém foi lá e foi curado de uma doença que disseram que não tinha cura. E a ciência não explica, mas a cura está ali, é evidente. Foi Deus quem interferiu, foi Deus quem fez o milagre. Mas a maravilha vai ainda além do que o milagre. Sabe, é muito mais do que o milagre. É muito mais do que aquilo que o nosso coração imagina e pode entrar no nosso coração. É o que Deus tem preparado. É o que Deus tem preparado. Deus está aqui para abrir mar. Só que a santificação antecede a abertura desse mar, para que a terra prometida, às vezes a gente diz assim, mas há promessas de Deus na minha vida, e é verdade, há promessas de Deus na nossa vida, mas a palavra diz, e eu tenho certeza que é para esse momento, foi para o povo que Josué estava comandando, foi para o povo que Moisés deixou e Josué deu continuação. Foi para esse povo. Mas eu acredito que essa palavra é para nós que hoje estamos aqui como povo de Deus. Em específico, é essa palavra para nós que estamos aqui como projeto Vida em Cristo. Há essa palavra. Não adianta a gente ficar dizendo assim, mas cadê as promessas de Deus? E Deus diz, cadê a sua santificação? Cadê a santificação do meu povo? Como que eu vou autenticar o que estão fazendo errado? Como que eu vou autenticar o avançar se estão voltando para trás? Como? Deus quer que nós avancemos, mas nós precisamos atender conforme o povo atendeu. Eu imagino, não está escrito, mas está escrito que Josué falou, está escrito que o mar se abriu, está escrito que eles atravessaram. Então eu acredito que quando essa palavra soou no arraial dos Hebreus, eu acredito que o Espírito Santo, Deus estava ali falando nos corações. Eu acredito que houve pedido de perdão a Deus. Eu acredito que houve mudança de mente, houve mudança de propósito, houve mudança de posição que vinham tendo, houve mudança, porque santificar é se separar para uso exclusivo de Deus. A gente está repetindo a mesma coisa, mas porque é exatamente o que Deus está pedindo. Santificai-vos hoje, porque é hoje, sabe? Não é amanhã. Amanhã é o dia das maravilhas. A santificação é hoje. É hoje que nós precisamos nos posicionar e apresentar a Deus
corações sinceros, corações contritos. É hoje que nós precisamos consagrar tudo que temos e tudo que somos ao Senhor. Nós não podemos ser meros assistentes, olhar o que Deus está fazendo em volta. Não, eu quero viver o que Deus está fazendo. Sabe, nós precisamos viver o que Deus está fazendo. E como falamos, nós nos preparamos para tanta coisa na vida. E às vezes nos preparamos e na hora nem é como nós imaginávamos. Mas nos preparamos para tanta coisa. E o Senhor está dizendo essa noite: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Prepara-te, prepara-te, ó minha igreja, para encontrar comigo. Porque sabe, meu querido, seja vivo ou morto, ninguém vai escapar do encontro com Deus, o Criador dos céus e da terra. Estejamos vivos ou mortos, há um dia de encontro com Deus, há um dia marcado. E nós precisamos nos santificar hoje, porque esse encontro terá aqueles que vão se encontrar com Deus para receberem dele o galardão, e terão aqueles que se encontrarão para a sua vergonha eterna, para a sua perdição eterna. Não há como escapar dessa verdade. Verdade é que, vivo ou mortos, o dia do encontro com o Senhor, todos comparecerão. E como nós temos nos preparado para isso? Será que qualquer coisa, será que qualquer pisão que dão nos nossos pés é o suficiente para a gente, jogar tudo por terra? Dizer assim, não, vou chutar o balde, não, eu vou abandonar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, meu querido, a nossa vida é eterna. Há uma eternidade com Deus ou separado dele. E isso nós decidimos hoje. O mundo espera algo diferente de nós. O mundo espera ver pessoas que são santificadas ao Senhor, nas nossas ações, nas nossas escolhas, em tudo que nós fazemos. A vontade de Deus é que nós estejamos mostrando de quem nós somos. E sabe, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá por onde você anda, você é santificado a Deus? Você é para uso exclusivo de Deus? Ou você fala o que as pessoas falam, você anda conforme elas andam, você vive conforme elas vivem? E se nós vivemos em conformidade com o mundo, meu amado, nós não fomos transformados pelo poder de Deus. Nós não fomos transformados. Então, a palavra hoje é conforme nós falamos. É algo simples, mas é algo urgente. É algo urgente. Porque conforme Deus sempre fala comigo, Deus sempre fala comigo das maravilhas que Ele tem para nós. Deus sempre fala comigo do que Ele tem preparado para nós. Sabe, e são coisas muito maiores do que a gente imagina. Se a gente imagina um templo assim, Deus tem mais. Se a gente imagina um número de pessoas assim, Deus tem mais. Mas eu quero te dizer que Deus nos chama à santificação para que Ele possa liberar as maravilhas que já são nossas no plano espiritual. Mas sem santificação, se a Bíblia diz, não dá para mudar. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Jesus, certa vez orando, Ele orou por você e por mim, porque Ele orou por aqueles que estavam ali e por aqueles que ainda seriam acrescentados. E Ele ora e pede a Deus, santifica-os. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
E nós precisamos estar santificados na palavra de Deus. Nós precisamos não esperar as maravilhas para depois nos consagrarmos. Nós temos que nos consagrar para vivermos as maravilhas. Você está entendendo? Deus está falando com você. Por acaso você precisa santificar alguma área da sua vida que não foi santificada? De repente você já separou tanta coisa, mas Deus está dizendo que Ele te quer por inteiro. Ele nos quer por inteiro. E eu posso te dizer com certeza absoluta que onde há santificação, Deus tem liberdade total para agir. Onde há santificação, Deus tem liberdade total para agir. Se nós santificarmos a nossa vida de verdade para Deus, Deus tem liberdade total para agir na nossa vida. Mas às vezes nós santificamos áreas específicas, mas existem áreas que parece que a gente acha assim, aquilo ali, não, esse aqui eu não abro mão, esse aqui eu não me desapego. E Deus está dizendo assim, é exatamente nesse quartinho que você não quer que ninguém entre, que ninguém sabe que você é. É exatamente nesse velho homem que ainda está escondidinho aí, não morreu não, ele está só dormindo. Qualquer toque ele acorda. É exatamente aí que Deus está dizendo assim, deixa eu conduzir essa área também. Me entrega, santifica, separa. Seja para uso exclusivo. Aquilo que nós falamos, meu Deus, a Bíblia diz que nós daremos conta diante de Deus por tudo aquilo que nós falamos. E às vezes nós não pensamos na hora de falar. É a Bíblia que diz. Sabe, a Bíblia manda a gente perdoar, a Bíblia manda a gente amar. O nosso coração, ele tem que ser um tesouro, onde coisas preciosas estão sendo colocadas por Deus. Mas às vezes nós fazemos do nosso coração uma lixeira, porque as coisas boas que acontecem, parece que a gente deixa vazar, parece que vai embora, mas as coisas ruins parece que fazemos questão de reter, e aí o nosso coração deixa de ser um tesouro para ser uma lixeira. E aí, ali naquela lixeira, Deus quer fazer a limpeza. Nós precisamos fazer com que o nosso coração, a Bíblia diz assim, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Tem tanta gente fazendo do que não tem valor o seu tesouro, colocando no coração só lixo. Mas o Espírito Santo está aqui porque Deus é um Deus misericordioso. E Ele está hoje aqui para limpar. Não aceita a proposta do diabo de dizer assim, não, isso aí não é para você. Estão querendo falar só com você. Mentira. O Espírito Santo falou comigo, santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilha. O Espírito Santo está falando com quantos aqui santifica hoje, porque você fica pensando que a maravilha tem que vir primeiro. E Deus está dizendo, já está estabelecido, santifica, e amanhã você viverá as maravilhas que eu tenho preparado para você. Vamos nos colocar de pé. Que o Espírito Santo esteja assim, bradando dentro do seu coração, sabe, porque o agora, está sendo um presente que Deus está dando a você, que Deus está dando a você aí na sua casa, que Deus está dando a mim. É um presente, uma oportunidade para uma mudança de vida. Deus está nos dando agora uma oportunidade. Igual Josué olhou para aquele povo e disse, santificai-vos,
e amanhã o Senhor fará maravilha. Independente, meu querido, do desafio que você tem à sua frente, independente, sabe, das dificuldades que você tem à sua frente, independente dos mares que você olha e você diz, mas eu não sei nadar. Mas o Senhor sabe abrir o mar. Ele sabe abrir o mar e você passar de pés enxutos. É interessante que quando o povo de Israel saiu do Egito, quando eles queriam sair do Egito, o mar estava ali como empecilho para eles não saírem, para eles permanecerem lá. E agora, quando eles vão entrar na Canaã, o mar está ali para impedir a entrada a Canaã. E nós temos uma Canaã celestial. Independente dos mares estarem à nossa frente, verdade é que Deus não mudou. E se nós nos santificarmos hoje, esse mar vai se abrir. E nós chegaremos do outro lado. E nós chegaremos a uma terra que mana leite e mel. E nós chegaremos a um lugar que as pessoas vão olhar e vão dizer, como vocês conseguiram? E a nossa resposta é, foi o Senhor quem fez isso. Porque eles não sabiam nadar, eles não tinham barcos, eles não tinham pontes, mas eles tinham um Deus que, quando nós nos santificamos, é porta escancarada para as maravilhas de Deus acontecer na nossa vida. Então, que esta noite, nós vamos agora estar louvando, e que você fale com o Espírito Santo, e ouça o Espírito Santo falando. Não aceita sair daqui com aquela área reservada, aquela área suja na sua vida, não. Não aceita acreditar a mentira de Satanás, que para entrar no céu pode entrar de qualquer jeito. Não aceita dizer que hoje tudo pode. Não, o pecado continua afastando o homem de Deus. Sabe, a desobediência a Deus continua impedindo o acesso à vitória que Ele tem para nós. A Bíblia diz, olha, os ouvidos do Senhor, eles não estão agravados, nem as suas mãos encolhidas. Ou seja, os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir. As mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. Aí todo mundo sabe essa parte, mas a Bíblia diz assim, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os ouvidos de Deus não estão agravados, as mãos estão estendidas, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. E porque essa separação é tão perigosa, Deus mandou Jesus para tornar possível, para tornar a salvação ao alcance do homem. E hoje, a nossa santificação é algo que Deus já abriu o caminho, mas sem santificação não foi apagado, não foi extinto isso da Bíblia. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém? Vamos louvar ao Senhor.